Quando dizem o nosso nome no Império, quando sai o Pelhouro a dizer o nosso nome, aquilo é uma emoção, é uma magia que vai dentro de nós, não há palavras. Seja bem-vindo. É certo que o culto ao Divino Espírito Santo une todos os açorianos. Este ano, devido à pandemia, as festividades foram assinaladas de forma diferente, mas sem esquecer esta que é uma fé inexplicável. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo assinalou o primeiro bodo com a distribuição de um pão e de 1 litro de vinho por cada casa. Hoje vamos até à freguesia da Ribeirinha. É a festa da fé que une todos os açorianos. Desde o primeiro domingo de Páscoa até a Santíssima Trindade, não há ilha que não celebre o Espírito Santo. Há um autor antigo que é muito curioso, que diz: a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, sem o Espírito Santo, é um livro como outro qualquer. Pela ação do Espírito Santo, palavra de Deus. Jesus, sem a ação do Espírito Santo, é uma figura da história, do passado. Com a ação do Espírito Santo, é permanentemente real e presente na vida dos cristãos, é o seu Salvador permanente. A Igreja, sem a ação do Espírito Santo, é uma organização, uma instituição que tem a sua história, mas não tem mais vida do que isso. Pela ação do Espírito Santo, é uma comunidade viva, que continua hoje a viver e a anunciar realmente a vida de Cristo. Os impérios e as ruas espalhadas pelas diferentes freguesias vestem-se de cor e alegria. As coroações saem à rua e o povo é convidado a viver a festa do amor e da partilha. Coroar, quem manda é o pequenino, é o simples, é o mais pobre, esse é que deve ter. Todos somos iguais, há uma nova fraternidade universal. É muito curioso tudo isto que estava nesta forma de entender esta nova humanidade que o De Fiore propunha, não é? Que ele imprimiu de alguma maneira, e nós termos lá aqui. Isto é muito moderno, é muito dos tempos de hoje. Se formos a ver esta globalização, este desejo de uma fraternidade universal, este desejo em que não haja desigualdade, este desejo de estarmos perto uns dos outros, este desejo de dar primeiro lugar aos mais favorecidos, aos mais simples, é curioso. Nós devíamos realçar mais isso, não é? A tradição do bodo é uma das mais emblemáticas na ilha, uma festividade que demonstra bem o ser açoriano, entranhada na alma, com a certeza de que ao divino nada se nega. Quando dizem o nosso nome no Império, quando sai o Pelhouro a dizer o nosso nome, aquilo é uma emoção, é uma magia que vai dentro de nós, não há palavras, não consigo descrever. Na minha cabeça já estava tudo planeado, já estava uma magia, a palavra certa é magia. É a fé, a esperança, é a magia que vai dentro de nós. Eu lembro deste dia, de miúdo. Era um dia emocionado, eu gostava muito, sempre gostei. Mas não ter a família aqui faz muita diferença. Mas vivo da mesma maneira, com muito gosto. Temos sempre o Espírito Santo em casa. Durante este ano temos sempre o Espírito Santo em casa, com uma vela acesa, com o círio aceso. Rezamos todos os dias o texto do Espírito Santo ao Espírito Santo. É uma companhia, é uma presença. Pode não ser uma presença física, mas é uma presença de fé. Está sempre ali ao pé da gente. Já estava tudo imaginado, tal como refere Bianca Lourenço, ansiosa pelo grande dia, mas a pandemia fez com que, pela primeira vez, a tradição fosse assinalada de forma diferente. Umas 8h30 já começava a passar povo. Ia para o Império de cima, para o Império da Serra. E depois iam todos para cima. E depois vinham, davam lá o bodo às 10 horas e quem embaixo era às 11. As pessoas apanhavam o pão todos lá em cima e depois voltavam para baixo e vinham apanhar o pão aqui embaixo. E isso era tudo cheio de lado a lado, as pessoas a virem de longe, de freguesias, à volta da ilha, que vinham aqui buscar este pão, porque este pão nosso é sempre muito falado. Não era tão grande, mas era todo neste tipo de pão, desta qualidade.
Pois as pessoas vinham muito aqui, que tinham muita fé, gostavam muito, eram pequeninos deste tamanho, todos os vinhos que levavam a sua brindeira, os carros eram retratos das ruas, eram as colchas nas janelas, eram as segundas sessões joaninas em ponto pequenino, tudo levava-se no Espírito Santo e era assim que elas andavam com os safatos. Já trabalhamos ao longo do ano com algumas atividades para a angariação de fundos, para fazer a festa. Pronto, infelizmente, este ano, devido à nossa situação não é nacional, as coisas tiveram que ser adiadas para o próximo ano que vem. Mas sempre com vontade de ajudar, com alguma tristeza, porque acaba por não ser a mesma coisa, porque o bodo é muito importante, as pessoas dão muita importância e gostam de ir junto do Império, da Ermida, para a distribuição do pão, e acaba por ser um bocadinho diferente, mas as pessoas vão receber o Espírito Santo na sua casa. Benzidas pelo sacerdote, a distribuição de esmolas não deixou de acontecer. Com menos gente, é certo, mas com o sabor que só este pão e este vinho têm. O pão tem outro de ver, é a nossa alcatra a ferver da banda de dentro e tudo a recolher os nossos pães e a gente vira para dentro com a nossa alcatra com o nosso pão do dia de hoje. Tem outro gosto diferente, pode-se ir buscar à padaria onde é cozido, mas este tem outro gosto diferente do outro. Na Ribeirinha vamos distribuir 1.100 pães e 1.100 litros de vinho nos 2 domingos do Bodo, ou seja, nesse primeiro domingo do Bodo e no próximo, que será o segundo domingo do Bodo, na Ribeirinha, nos 4 impérios, eram distribuídos na ordem dos 15.000 pães. Claro que o pão era mais pequeno, um pão ligeiramente mais pequeno. O que fizemos foi aumentar o tamanho do pão, visto que é um pão por cada casa, para que pelo menos o pão dê para todos e com este litro de vinho. Foi uma excelente ideia da Câmara, logo com a colaboração da Junta, como já disse, dos 4 impérios, dos nossos mordomos, todos em harmonia, todos contentes e felizes para rever este dia, lembrar este dia, e é uma maneira de passarmos o Espírito Santo e levar o Espírito Santo à casa de cada um, até porque há pessoas que não se podem deslocar. É um dia de festa, dentro das regras, dentro daquilo que é permitido. A festa não acontece sem o pão e esta era uma altura onde as padarias coziam mais de 1000 numa noite. Agora, face à pandemia, importa mais do que nunca ajudar quem perdeu faturação. As juntas de freguesia com a Câmara decidirem fazer um pãozinho, não em todas as freguesias que eu saiba, mas há muitas freguesias que vão dar um pão em cada casa, inclusive nós vamos cozer para vários juntas de freguesia, mas não é a mesma coisa, porque o bolo era sempre muito pão. A gente cozia, começávamos na quinta e acabávamos no domingo de manhã. Em relação que se calhar anos anteriores conduzia-se, sei lá, há cerca de 5.000, 6.000 pães, este ano a quebra vem para menos de metade, o que faz com que a padaria, pronto, todas as padarias se estremeçam de medo, porque isto é uma época que ajuda todas as padarias e neste momento todas as padarias levam a quebra. As outras padarias estão a sentir mais na pele aquilo que neste momento nós ainda não sentimos, porque todas as padarias levaram anos e anos e anos a cozer e a saber o que é que estavam a fazer, e este ano a gente não sente assim a quebra, porque é o início. Talvez daqui a uns anos a gente consiga a sentir. E mesmo que daqui a uns anos a gente apanhe um ano de bodos mais fracos, vai ser sempre bom, porque começamos, o primeiro ano foi, podemos dizer, péssimo. Sim, a gente pode dizer, este ano é menos, mas o primeiro ano, quando a gente começou, quando a gente não tinha nada, foi o ano que apareceu o Covid e era para ser mesmo mau. Um pão e 1 litro de vinho por cada casa. Este foi o apoio dado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que ajudou igualmente as filarmónicas, onde, por esta altura, ensaiavam e afinavam os instrumentos para tocar nas coroações e bodos. Estamos parados sem ensaiar, sem tocar, e agora é esperar para ver o que é que nos vai vir, não é? O que é que o futuro vai nos trazer. E já há umas tentativas para nos juntarmos, para pelo menos não pararem de tocar. Alguns músicos que tocam em casa, mas há outros que nem o instrumento tem consigo, não é? É mais complicado, mas vamos ver o que é que vai acontecer. A partir de casa, alguns membros da Filarmónica da Associação Cultural do Porto Judeu tocaram o hino ao Espírito Santo, uma melodia que não é indiferente aos ouvidos de qualquer açoriano, arrepiando a alma de quem vê o divino como companhia. Este ano foi assim, mas com a esperança que no próximo haja outra alegria para viver esta que é uma fé inexplicável.
As padarias, produtores de vinho e filarmónicas perderam a maior parte da sua faturação para esta altura. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tem criado um conjunto de apoios para esta face. O nosso programa está a chegar ao fim, com destaque para esta tradição tão querida pelos açorianos. Até uma próxima.